meu amigo, olá, minha amiga que está acompanhando aqui o canal do YouTube da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de apresentar o ABDT Memória Viva. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem o nosso sodalício. E hoje eu tenho a honra, a satisfação, o privilégio de entrevistar o meu confrade, amigo, colega, irmão, o meu estimado confrade Sandro Namias Melo. Sandro, que prazer recebê-lo aqui no ABDT Memória Viva. Querido, prazer, né, estar sendo recebido, em especial por você, por quem tenho grande admiração, é um irmão querido, né, um irmão que tem história muito símile com a minha, até pela faixa etária, e como você fez já essa excelente apresentação, e eu falando de coisas símiles, eu vou contar um pouquinho para você da minha história. E quem é Conte, nós queremos saber. Conta pra gente onde você nasceu, quando você nasceu, onde você teve seus estudos fundamentais. É o momento Sandro Namias por Sandro Namias. Então, Sandro, acima de tudo, acho que a essência do Sandro é um homem do norte, né? Eu sou um nortista. E não um nortista no sentido de que já ouvi muito, né? A partir de um sul que olha o Nordeste, viu, Rodolfo? Como norte. Né? É o norte do nosso Pará, do nosso Amazonas, no meu caso, o Amazonas. Nasci em Manaus, em 1971, hoje estou com 53 anos, e a minha infância, as pessoas demoram a acreditar, né? Ela tem marcos característicos meus. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida, introvertido, né? E muito dedicado ao estudo. Sempre fui muito estudioso, isso dizia minha mãe, né? Mas sempre marcado por quase uma clausura dentro de casa, autoimposta por esse estudo. E era uma criança diferente. Diferente nas brincadeiras, Rodolfo, né? Até por ser introvertido, achava outros colegas, vão chamar do mesmo naipe. Uma coisa que eu sempre digo para os meus filhos: olha, seu pai não era bom da cabeça, porque a minha brincadeira, isso fala de um pouquinho dessa minha história, e eu fiz meu ensino fundamental todo em colégio salesiano. Tenho muita saudade, porque a minha base toda foi construída em colégio salesiano. Eu tenho grande admiração pelos salesianos. Né? Uma base católica, e a minha brincadeira com o coleguinha é quem chegava primeiro na escola. E aí, que horas eu chegava? 5h30, ou 5h15, né, para uma escola que ia começar às 7 horas. Então, essa era uma das diversões do Sandro, chegar 5h15 e dizer para o meu colega: olha, ganhei de você, cheguei mais Ah, cedo. Então, não era normal o Sandro, mas o Sandro foi crescendo, e aí deu uma grande guinada quando ele foi fazer o seu segundo grau, então, segundo grau, né? E na Escola Técnica Federal do Amazonas. Você hum. pode não acreditar, Rodolfo, mas eu sou técnico em eletrônica nível médio. É mesmo? Eu não sabia, não. Ah, Olha só, estou conhecendo. tenho o diploma, tenho o certificado, porque fiz o estágio na Tela Amazon, que era É o mesmo? equivalente à Tele Bahia, né? O sistema É, Telebrás, olha né? só. Sistema Telebrás. Então, fiz o meu estágio, estudava nosso terceiro ano era à noite, né? Para permitir que nós fizéssemos estágio. Então, trabalhava o dia inteiro no estágio, porque assim como era antes, continua sendo. Você trabalha mesmo no estágio. Trabalhava Uhum. e à noite estudava. Mas foi muito bom para mim, porque esse menino, eu sempre digo isso, esse menino extremamente tímido, né, e no colégio salesiano que me blindava muito, ele teve que entrar num processo de superação em já no segundo grau, que exigiu muito de mim, porque os colegas não eram brincadeira, Rodolfo. Era o pessoal barra pesada. Então, esse É menino mesmo. super protegido, ou ele aprendia a se defender, e eu não estou falando de agressões físicas, né, mas aquela coisa de que a gente tinha que desenvolver malícia, que eu não tinha, fui para desenvolver e me tornei um pouquinho mais desatado na escola técnica. Bom, quem faz escola técnica, ao final e ao cabo,
ou vai aqui, ou trabalhava no distrito, no Polo Industrial de Manaus, ou ia fazer engenharia. Sandro É. foi fazer engenharia elétrica. Hum. Comecei aos 17 anos, né, na engenharia elétrica. Tô curioso como é que o direito surgiu em sua vida. E aí, meu irmão, aí eu percebi que aquilo não era para mim. Percebi porque eu acostumado a tirar notas elevadas e eu nunca fui assim um cara inteligente no âmbito das exatas, eu sempre fui esforçado. Eu sempre fui esforçado. E eu cansei de estudar uma semana para uma prova de teoria de álgebra linear, né? E tirava cinco. Cinco. Uma semana estudando para tirar cinco. E a maior nota de todos os alunos era seis ou sete. E aí eu comecei a me frustrar porque a teoria que eu via no início da faculdade de engenharia, ela estava muito aquém do que eu via, porque os estudos na escola técnica são muito avançados, porque formam Verdade, um profissional. Então eu verdade. me senti meio regredindo e vi que ali não era a minha história. Tá, paralelo a isso, uma coisa que a maioria, não, eu e Rodolfo vivemos isso, né? Uma justiça do trabalho da década de 90, né? Hum. Em paralelo a isso, eu tinha o meu pai, que era juiz classista. Hum. Meu pai era sindicalista, né? E ele era juiz classista. E aí esse menino que estava ali, cresceu vendo o pai, não sabia muito bem o que era aquela coisa do juiz classista, não entendia, né? Mas passei a entender um pouquinho melhor já na faculdade. Comecei a ter um contato através do meu pai com a justiça do trabalho e com o direito. E lembro e registro Entendi. que meu pai não era um daqueles juízes classistas formados em direito. Era o juiz leigo mesmo, né? A formação dele era outra. E aí comecei a ver, comecei a ter contato e eu disse, eu acho que eu vou para o direito. E assim fiz, migrei para o direito, né? Me senti muito confortável no direito, né? Fui avançando os meus estudos no direito, tive excelentes professores e outros não tão excelentes, né? Uhum. Na Universidade Federal do Amazonas. E uma das minhas professoras, querida professora Francisca Rita Alencar Albuquerque, né? Ela começou dizendo: venha para a Justiça do Trabalho, meu filho. Me chamava de Sandrinho, ela. Até hoje me chama de Sandrinho, desembargadora aposentada do meu tribunal. Uhum. Ela, Sandrinho, venha para a Justiça do Trabalho. Eu disse, mas o que, que eu vou fazer? Ela, venha, você é bom, você vai ser um grande ativo para a Justiça do Trabalho. E ali eu comecei a ser envolvido, né, pelo canto da sereia do direito do trabalho, né, apesar de estar apaixonado por outros ramos, mas comecei a estudar e ao me formar, pouco tempo depois, eu fui apresentando, quer dizer, havia editar. Então, eu já era servidor da Justiça do Trabalho, já tinha passado em concurso, era técnico Pelo que eu judiciário. estou entendendo, o direito do trabalho surgiu com seu pai, né? Fazendo Exato. o trabalho. E Ele, aí, ele surgiu ali, mas surgiu assim sem grande força. Essa sim. professora ali na UFAM, ela que foi me chamando, me cativando, muito mais do que meu pai. Meu pai chegava, trabalhava, contava as histórias, né? Ali do dia a dia dele. Aqui no Amazonas, os classistas sempre atuavam muito fortemente na audiência de conciliação, né? Eu sei que outros tribunais não permitiam isso ou impediam que eles. Aqui não, era uma sala anterior do juiz togado. Né? Então você passava por lá, tentava fazer acordo, acordo, não, não deu instrução. Vai lá para outra sala que é o juiz. Então, meu pai contava essas histórias, eu via, mas essa minha professora vem e relata, né, do que É. seria o X-Trabalho. Aí entrei no X-Trabalho como servidor. Na sequência, começaram a vir concursos. E fiz um concurso para juiz de trabalho em Rondônia. Né? Em Rondônia, não passei, mas não em minha defesa, mas ninguém passou. O concurso foi zerado. Né? Na segunda prova, ninguém passou da segunda prova. É uma outra história, por os motivos que cercavam aqueles concursos ali na região, na década de 90. Então, mas ninguém passou. Na sequência, abriu o concurso para o meu tribunal. Aí você tem que lembrar que, na minha época do Rodolfo, ainda não havia exigência de 3 anos de prática jurídica. Verdade.
né? Então, porque, ingressar na magistratura com a idade que nós ingressamos, hoje praticamente não é mais possível, a não ser que É você verdade, termine muito cedo. verdade. Começou a faculdade aos 14, né? Pois é. E vida que segue. Mas ingressei aos 23 anos, né? É, Na mesma idade. magistratura, menino. Hoje já participei de bancas, né? Com bancas não só na fase da fase dissertativa, sentença, prova oral. Participei de duas bancas em momentos diferentes, né? E olhava já aqueles, eu já mais avançado na idade, para não dizer coroa, né? É, eu olhava aqueles meninos, eu disse, quem foi o maluco que permitiu que eu ingressasse na magistratura Nunca vinte e diga três desse anos? prato do comerei, né? Aos 23 anos, né? E aí é uma outra história que eu também não vou contar, mas assim, hoje eu vejo realmente que eu podia eu demandaria, eu seria demandado, e eu fui demandado a ter uma maturidade que foi construída depois. Eu não tinha sequer a malícia necessária para exercer o cargo que exerci aos 23 anos. Mas isso foi construído nem que fosse a fórceps, É. né? E você foi, nesse ponto, descobrindo o direito do trabalho e a justiça do trabalho. E como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida? Aí vou dar um salto para a academia, mas a partir de uma outra experiência muito recente que você compartilhou. Você ingressou aos 23 anos, né, num concurso que é desejado por muitos. Aí você olha para um lado, olha para o outro, e agora, o que farei? Né? Agora, o Hum, que farei? E aí, você até tinha acesso a um pós-graduação estrito na Bahia. Nada, eu nada. O mais próximo que tínhamos era, acho que na época nem tínhamos, era Belém. hum. Né? Então, eu comecei a acalentar o sonho de fazer pós-graduação. Essa pós-graduação que fizemos, eu e você, PUC, mestrado e doutorado, você no mestrado começa a conviver não só com professores, com pessoas, com grandes, ilustres doutrinadores. E aí eu Verdade. comecei, você participou também, nos congressos da LTR, nos saudosos congressos Sim, da LTR, a ter contato com membros da academia, verdade. né? Com membros da academia, a fala, eu digo sempre e repito, meu querido amigo e confrade Jojonô de Souza Franco Filho, né? Eu me lembro claramente do dia que o vi falando num congresso da LTR, eu devia ter 26 anos, 26 anos lá, já no mestrado lá da PUC, né? E ele com aquela voz grave, tipo do Rodolfo, um É. vozelão, né? Você não, Grave. né? Não. E aí ele dizia, porque até então, veja o que é interessante, isso é importante eu dizer. Até então, todos os acadêmicos que conhecia ou eram do Sudeste ou do Nordeste. Ponto. E ali eu vi, a partir do meu local ali na plateia, né, aquele homem sendo apresentado como sendo do Norte, do Pará. E ele começa, faz a sua apresentação e disse: Olha, peguei meu cipó, né? Vim de Cipó, da minha tribo, cheguei Hum, aqui obedecendo ao querido professor Mauri Mascaro Nascimento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, dizia ele lá na oportunidade. E ali eu olhei assim, eu disse. E, e o Jojo No, naquele momento, se tornou meu referencial, porque eu vi. E eu vou falar de uma coisa que é muito cara para mim: o Norte, historicamente, ele sempre foi discriminado em tudo nas suas representações, nos seus lugares. Até hoje, nós só temos, hoje, em toda a esfera de Brasília, um juiz do Norte, um magistrado no STJ. Ponto, acabou, não tem mais ninguém do Norte. Estou falando do Norte todo, estou falando só do Amazonas, estou falando do Norte, Pará para cá, né? Então é o Norte. E aí eu olhei e disse assim: eu acho que eu posso construir a minha vida acadêmica e eu posso sonhar. E a academia, respondendo você, academia sempre foi um sonho. Mas eu entendi que para poder almejar ou construir os tijolinhos dessa escada que me
fariam chegar a esse sonho, eu tinha que construir uma vida que me habilitasse a isso, né? E aí eu comecei a escrever, tive os meus livros, isso tudo a partir do meu norte, do meu norte, do meu estado do norte. Então, veja, eu vim escrever sobre um tema que hoje há uma farta bibliografia sobre meio ambiente do trabalho em 1998. Publiquei a minha dissertação de mestrado em 2001, mas quase nada havia escrito sobre meio ambiente de trabalho. E aí comecei a ter uma produção que me permitia quando aqueles que são juízes de trabalho vão entender, né, até advogados trabalhistas, quando o nosso sacerdócio de magistrado, o tempo nos permitia. E a minha vida de juiz substituto durou muito tempo, foram 12 anos e 7 meses. Então, equacionar escrita com o batidão que eu tinha de audiências, e eu estou falando de um tempo, aí eu estou falando agora, se você é magistrado moderno, magistrado, de um tempo que ninguém tinha assistente. É. E a gente não tinha um pingo de estrutura, Rodolfo. E o processo a gente levava para casa Físico. em carrinhos, né, de É. compras. É Então era supermercado. muito. Meu filho, para fechar só meu filho mais velho me desenhava em frente, já tinha computador, né? Em frente ao Hum, computador, né? Porque era o meu local de trabalho para derrubar processo, vou chamar assim. é. A academia veio com esse sonho ele ficou guardado por um tempo. Veja que eu estou falando aí de final de década de 90, 90. do mestrado, meu doutorado foi defendido em 2002, e vem, aí volta para a jurisdição, trabalho, mas nunca perdi esse norte de ser um acadêmico. E vim, e hoje ainda nós temos a acadêmica cristiana, né, do Acre, mas até a academia ela alcançava, né, até 2017, com o meu ingresso, ela só alcançava o Pará, uma academia que é brasileira, né? Mas a capilaridade dela, principalmente no norte, era muito limitada. E tive a honra e tenho a grande honra de pertencer aos seus quadros, ter sido achado digno de pertencer aos seus quadros pelos nossos confrades e confreiras. Mas esse sonho aconteceu em 2017 e estou eu aqui com o meu querido confrade, uma pessoa que admira muitos anos, né, falando sobre esse sonho realizado. E com esse sonho realizado e com uma carreira admirável na magistratura, no magistério, né, na pós-graduação, como é que você vê hoje, né, 2025, o direito do trabalho? Como é que você vê hoje essa evolução ou quais são as perspectivas que você tem para o direito e o processo do trabalho? Eu na essência, eu gostaria de fazer declarações sempre as mais otimistas, né? Porque fala de fé, né? Mas o panorama no momento não tem sido isso. Eu não estou no momento, eu vou fazer um corte aí temporal de 5 anos, né? Não tem sido dos melhores, né? Para a justiça do trabalho e para o direito do trabalho, por conta do que eu já cheguei a falar em algum momento. Falamos em um outro bate-papo aqui também virtual, dessa, daquilo que nós deixamos de fazer. O que é deixamos de fazer do ponto de vista legislativo? Deixamos de evoluir no direito do trabalho, de entender que nós temos outras modalidades, né, de trabalho, que não só aquele subordinado clássico lá da década de 40. E aí a Justiça do Trabalho hoje, a sua competência, ela está engessada naquele binômio. Ou eu reconheço o trabalhador como empregado, né, e com todos os direitos, né, previstos para um trabalhador empregado, ou, por falta de algum de requisitos, no artigo 3º, né, ainda que
com uma penumbra, nos faltou, será? O que é essa habitualidade? Né? Sabemos que não é sinônimo todo dia, mas ele recebia dinheiro, mas cadê o ânimo descontraído? Sabe essa coisa nebulosa? Aí eu, na dúvida, eu dou zero. E quando eu dou zero, tem proteção alguma. E mesmo nas situações hoje, aí vem a coisa, quer dizer, nós não avançamos, poderíamos ter avançado em 2017, eu estava no meu primeiro mandato como presidente da Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho da 11ª Região, a Matra 11, e eu cansei de dar entrevista sobre a reforma trabalhista. E eu não tinha outra coisa a falar sem falar, do ponto de vista de direito material, eu disse é retrocesso. Veja que nós tínhamos normas, né, que depois houve manifestação suprema, que nos remetiam à primeira Revolução Industrial, que dizia, não, a grávida e a lactante pode trabalhar em ambiente insalubre. Eu lembrava da primeira Revolução Industrial, cara. Né? E aí eu disse, meu Deus, então eu até escrevi um artigo e disse, olha, precisamos de um de volta para o futuro. O que é o de volta para o futuro? O cara foi jogado ao passado, o passado é pior, né? Eu tenho que voltar para o futuro, que é o presente, onde a CLT está valendo, aquela CLT boa da década de 40. Nós perdemos essa oportunidade. E aí hoje, além uma estrutura legislativa, ainda, repito, que não reconhece outras formas de trabalho, nós temos um enfrentamento acerca da nossa competência. Enfrentamento é um eufemismo que eu estou usando, outra expressão que eu gostaria de usar, não vou usar, né? Até para não responder algum PAD, alguma coisa assim. Mas hoje, hoje o que nós temos é todos aqueles princípios extremamente caros a nós, juízes do trabalho, pessoas que aprenderam direito do trabalho, então, a primazia da realidade em especial, né? O Supremo, por conta do seu entendimento, vou citar um caso, principalmente trabalhadores de plataforma, ou então o trabalho que é realizado, né? E aí vamos falar da pejotização, né? Então, basta que eu diga que você é PJ e depois, ainda que desvirtuado isso, eu não posso discutir isso em juízo porque tem uma reclamação constitucional que vai impedir o doutor Rodolfo de discutir. Então, o que é aquela coisa que a gente entende? Que uma coisa é a competência, outra coisa é o mérito. O Supremo misturou isso, né? E se fôssemos exigir, né, processualmente essa técnica num concurso, não passaria ninguém, né? Porque, na verdade, eu confundo mérito, né, com a discussão da matéria de competência. Né? E digo, não, a partir de uma discussão de competência, eu disse, você não é empregado, que é uma questão de mérito. Né? Então, estamos impedidos de usar, em várias questões, o artigo 9º da CLT. Né? O contrato que é desvirtuar, a desvirtuação, né, de uma série de elementos, né, tudo para impedir o acesso a direitos trabalhistas hoje. Então, eu acho que aí já fecho com a minha fé. Eu acho que a gente ainda vai retroceder muito, vai até termos um ponto de virada. Mas isso virá por conta de uma grande pressão da sociedade. Como tivemos há algum tempo, ainda no meio da pandemia, o break dos apps. Né? Então, para ali na Avenida Paulista, ninguém entrega nada, e eu disse, nós, entregadores, que utilizamos aplicativos, nós queremos o mínimo de proteção. E aí nós tivemos ações civis públicas, garantindo o básico para aqueles trabalhadores. Então, todos eles serão empregados? Aí volto para a questão. Não necessariamente. Mas a nossa legislação hoje ela está atrasada. Porque nos torna juízes, né, reféns. E aí, reféns principalmente por conta da competência. Ou eu reconheço você como empregado, e aí tudo, ou faltou um requisito, nada,
e não tem um elemento de meio termo que é construído na Europa, construído em tantos outros países. Então, a gente num período que a gente está discutindo inteligência artificial, pelo amor de Deus, né? A gente está atrasado. Só que eu acho que a gente ainda vai ter que sofrer um pouquinho para poder avançar. Há muito ainda a refletir e avançar, mas ficam aqui as palavras de esperança de que, depois de toda a tempestade, chegará a bonança. E meu Amém, né? estimado amigo Sandro Namias, que bom conversar, apresentar ao mundo, apresentar ao Brasil, apresentar a toda a comunidade jurídica nacional e internacional um pouco da sua história, que é a história também que aqui pode ser vista por todos e todas nos outros vídeos aqui da playlist do ABDT Memória Viva. Aproveitem para seguir o canal, curtir, comentar, compartilhar, ver também os episódios do ABDT Entrevista e conhecer um pouco mais dos grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima.